E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente agora à histologia. Lembrando que isso aqui é uma playlist. O que é isso? É tudo de histologia em vídeos para você aqui no canal gratuito. Aí você fala, como que eu acho esses vídeos? Ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito histologia em algum lugar aqui dessa tela. Você clica e vai aparecer todos os vídeos de histologia gratuitos para você. É gratuito, não tem que pagar nada, é para te ajudar. Beleza? Convido você a se inscrever aqui no canal para participar da comunidade, que é simples também, ó. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo, escrito inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte aqui. Segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde. Não só histologia, tem fisiologia, embriologia, bioquímica, anatomia, as partes clínicas, tem tudo aqui para você. Beleza? Tá convidado, se inscreve aí e vamos ao que interessa, mais um passo referente à histologia. Vamos lá? Bom, pessoal, nesse primeiro passo referente à histologia, vamos falar um pouquinho sobre tecido epitelial. Vamos falar algumas características, como ele é conformado, e vamos ver ainda posteriormente ali quais seriam as classificações, os tipos, como nós podemos classificar, segundo a sua estrutura, os tecidos epiteliais. Belezinha? Então nesse vídeo nós vamos nos ater às características. Vamos lá! O que a gente pode falar sobre tecido epitelial? Ele é um tecido importantíssimo da parte da histologia, que vai estar revestindo os nossos órgãos, tanto na parte externa como internamente. E esse nosso tecido epitelial ele é importante porque ele possui algumas funções. Pensa só, se ele recobre estruturas, provavelmente ele tem uma função de proteção. E claro, é uma função desse tecido. Então, proteção, vamos ter funções aí de percepção de estímulos, né? A questão aí de perceber, de notar os estímulos externos e internos, e além também de uma função glandular, que a gente vai ver mais à frente, ou seja, nós temos uma função secretora presente dentro desse tecido epitelial que seria conformado pelas glândulas. Calma que a gente vai chegar lá. Beleza? Então guarda aí, ó. Ele reveste estruturas e tem funções. E a gente cita proteção, percepção de estímulos e função glandular. Beleza? Agora, uma característica, né? As características, na verdade, desse tecido. Primeiro, ele vai ser composto por células poliédricas. Nós vamos ver mais à frente que existe ali diferentes estruturas. Mais à frente a gente vai ver isso daí. Agora, são células poliédricas. Outra coisa, justapostas. O que isso quer dizer? Estão bem juntinhas. É como se fosse um tijolo, né, de uma construção, de uma casa, junto ao outro, né? Eles estão ligadinhos ali, justapostos, bem pertinho um do outro. Essas células vão estar bem juntinhas. E pensa só, se essas células estão bem juntinhas, provavelmente elas dão proteção, né? Elas estão ali com uma barreira à frente de qualquer agente invasor. Tranquilinho? Outro ponto, ela possui pouca matriz extracelular e claramente possui essas funções aí que a gente falou, né? De proteção e tudo mais. Claro, pessoal, não posso deixar de falar que esse tecido epitelial, além de ter células poliédricas, de ter pouca matriz extracelular, de ser células justapostas, elas estão sobre um tecido, o tecido conjuntivo, ou seja, o tecido conjuntivo é o piso, é ali que está apoiado o nosso tecido epitelial. Beleza? Agora, ele vai possuir um domínio apical, ou seja, um teto, vai ter um domínio basal, um piso, e um domínio lateral, que seria as paredes, os vizinhos ali. Agora, vamos falar primeiro do teto, né? Vamos começar olhando o teto, domínio apical ou região apical. O que a gente pode falar? Bom, essas células epiteliais na região apical, ela pode ter várias estruturas ali. Ela pode ter enzimas que vão ajudar no metabolismo tecidual. Vamos ter também canais iônicos, importante também na parte fisiológica das células.
Vamos ter ainda a presença de especializações dessas células, especializações de membrana, que são importantíssimas. E a gente cita aí alguns principais, por exemplo, os microvílulos, que são como se fossem projeções digitiformes, que vão ajudar principalmente no processo de absorção. Então elas são muito importantes lá na região renal e também lá no nosso intestino, né? Promovendo maior superfície de contato com os alimentos e ajudando no processo ali de absorção. Beleza? Agora, lembrando que essas estruturas elas vão estar sendo conformadas principalmente por filamento de actina. Ainda temos os cílios que vão estar sendo conformados principalmente por microtúbulos e vão ter aí várias funções. E ainda os estereocílios, né? São especializações e vão ter a característica aí de serem prolongados, né? Alongados. E geralmente a gente vê ele participando ali de absorção, mas principalmente no ouvido interno, ajudando ali no processo de equilíbrio, né, do nosso corpo. Belezinha? Então, ó, temos na região apical enzimas, temos a presença ali de canais iônicos e a presença de especializações, como a gente citou, microvílulos, cílios e estereocílios. Agora vamos falar um pouquinho sobre a região lateral, os domínios laterais desse tecido epitelial. O que a gente pode encontrar ali? As paredes, as regiões entre células. Ali a gente pode encontrar o que a gente chama de complexo juncional ou complexos unitivos. O que seria isso? Bom, são estruturas ali que vão exercer funções nesse tecido. Vamos dar exemplos que vai ficar mais fácil. O primeiro deles a gente fala de junção de oclusão. Pensa só, oclusão, ele oclui, ele impede passagem de algo. Concorda comigo? Então, junções oclusivas. Basicamente ele vai estar numa região ali, né, meio que lateral, porém mais apical, entre células. E o que ele faz ali? Ele oclui essa região entre células, impedindo que passe ali algumas substâncias, talvez indesejadas para essas células. Então, essas junções oclusivas estão entre as células, impedindo, né, a passagem de algumas estruturas e substâncias. E aí a gente fala que ela vai estar sendo constituída principalmente por ocludinas e claudinas. Aí você fala, eu tenho que saber esses nomes? Bom, é bom você saber. Por quê? Tem provas que são específicas. Então guarde esse nome. Ocludina, claudina. Não é muita coisa. Guarda que vai te ajudar. Beleza? Então falamos o quê? Na região lateral, né, dessas células epiteliais, essa região do domínio lateral, nós podemos ter as junções comunicantes, ou junções, né, que estão participando dessas estruturas laterais. A primeira que a gente citou, junções de oclusão. O que elas fazem? Ocluem o espaço entre células. São compostos ali por claudina e ocludina. Agora, existe ainda junções aderentes. São importantes, principalmente, vão estar entre células também, são junções aderentes, o próprio nome já cita, né? Aderência, e ajuda principalmente a resistência mecânica, ou seja, ajuda essas células terem resistência mecânica frente a tensões, a pressão, beleza? Agora, ela possui ali estruturas adesivas. Vou citar algumas: caderinas, selectinas, integrinas e até mesmo imunoglobulinas. Guarda que são muito importantes nessas estruturas aí. E geralmente elas vão estar sendo relacionadas com o citoesqueleto. Ou seja, elas unem as células, dão adesão e se unem ao citoesqueleto, que é o quê? O pedestal, é o que é a estrutura da célula, o que dá forma a essa célula. Então, ela dá realmente ali resistência, ó, mecânica a esse tecido. E é bom a gente destacar que dentro desse grupo nós podemos encontrar a zônula de adesão, que geralmente vai estar tendo contato com o citoesqueleto, mas em especial com filamento de actina.
Já quando a gente fala dos desmossomos, também fazem essa função de adesão, porém vão estar ligados ao citoesqueleto, em especial ao filamento intermediário. É importante saber esse detalhe? É importante. Tem que saber, porque cai em prova. Agora, por último, as junções comunicantes, ou em especial as conexão... Eita, que eu falei mal agora, hein? As conexões, junções de conexão entre células. E aqui eu falo para você imaginar como se fosse um ducto. São como se fossem tubos que unem uma célula a outra. Aí você imagina assim, bom, o que uma junção, né, de comunicação vai fazer nessa célula? Comunicar as células. Claramente, nesse caso, a gente vai encontrar o quê? Como se fossem estruturas tubulares que permite a troca de substância entre células. É como se fosse na sua casa, você tem um vizinho ali, um muro. No muro você faz um buraco no muro, permitindo você trocar ali o arroz, o feijão com seu vizinho. É claro que eu acho que você não faz isso, é meio estranho, mas só um exemplo aí para você entender. Agora, esses tubos que a gente está falando aqui são formados pelas conexinas, que juntamente, né, a junção de cada conexina ali forma o conexo, que forma como se fosse um tubo realmente, permitindo a troca de substâncias, de íons ali entre as duas células. Então, pessoal, nós falamos aqui dos complexos de junção. Quais seriam eles? Recapitulando, nós temos aí o primeiro complexo, que seria ali de oclusão, né? Evita a passagem de substância entre as células. Temos as zônulas de adesão, ou o complexo de aderência, né, que na verdade vai estar dando resistência mecânica a esta célula. E por último ainda falamos das junções comunicantes, que permite a troca de substâncias entre as duas células. Então, pessoal, nós falamos o que? Da região apical, falamos das laterais e agora vamos falar do que? Do piso, ou região basal. E o que a gente pode falar dela? Bom, ali nós encontramos a membrana basal, ou constituída por uma lâmina basal e reticular. Mas qual a função dessa região basal aí? É unir, olha só, isso é importante, é exatamente unir o que? Esse tecido epitelial ao tecido conjuntivo. Isso é importante você saber, ou seja, essa região basal ou piso do tecido epitelial vai acabar unindo esse tecido epitelial com o tecido conjuntivo. Isso é importante e é possível de acontecer fixação, né, desse tecido epitelial com conjuntivo por meio dessas estruturazinhas, essas substâncias, que seria o quê? A laminina, o proteoglicano, colágeno do tipo 4 e, né, vão estar ali atuando nessa fixação entre esses dois tecidos, o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais uma aula referente à histologia. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!